Fala pessoal do É o Time do Povo, esse é mais um Papo Reto com a Fiel, o primeiro de 2025, hein? Dia 6 de janeiro de 2025, segunda-feira, um dia antes da reapresentação do elenco do Corinthians para o início da temporada de 2025, da temporada desse ano. Tá certo que já tá tendo a copinha, mas entre os profissionais a reapresentação é amanhã e o primeiro jogo é pelo Campeonato Paulista no dia 16, Bragantino e Corinthians, lá em Bragança Paulista. Os jogadores do Corinthians que se reapresentam serão praticamente os mesmos que terminaram o ano passado, né? Que fizeram aquela recuperação sensacional no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Corinthians não contratou, pelo menos por enquanto, nenhum reforço. O técnico Ramon Dias tinha indicado de 3 a 4 reforços para a diretoria, mas o Corinthians não está com pressa no mercado, vê que o elenco é bom. E o Corinthians tem até o dia 15 de fevereiro para contratar jogadores. A janela de transferências termina no dia 15 de fevereiro. Então não é porque o Corinthians vai se reapresentar amanhã, dia 7, sem nenhum reforço, que não vai mais poder contratar jogadores. Tem até o dia 15 de fevereiro. O Corinthians pode observar jogadores da Copinha, observar jogadores da segunda divisão do futebol brasileiro ou de outros estados do Brasil e principalmente observar jogadores do Campeonato Paulista. O Corinthians tem tradição em contratar bons jogadores que disputam o Campeonato Paulista. E aí o Timão pode reforçar a sua equipe para esta temporada. Se não contratou jogadores, o Corinthians perdeu. Fagner foi para o Cruzeiro, Pedro Henrique para o Ceará, Matheus Araújo também para o Ceará, o Rony está se acertando com o Mirassol, Corinthians perdendo alguns atletas que não utilizaria, né? Com exceção do Fagner, que era o reserva imediato do Mateuzinho, mas também é reserva, não era titular, tinha perdido a titularidade faz algum tempo e, aliás, o técnico Ramon Dias foi o principal responsável pela saída do Fagner. Ele não quis ficar com o Fagner. Eu achava até, sinceramente, quando fiquei sabendo da negociação do Fagner, que o Corinthians queria abrir espaço na folha salarial. Não é por isso, até porque o Corinthians vai pagar quase metade dos salários do Fagner para que ele jogue no Cruzeiro. A razão principal é porque o técnico Ramon Dias não quis contar com o Fagner no grupo de jogadores do Corinthians para a temporada 2025. Não achou que seria algo que acrescentasse ao grupo de jogadores do Corinthians a permanência do Fagner. E outros jogadores do Corinthians podem deixar o clube, mas tem que ter um clube interessado, né? Por exemplo, o lateral Hugo, o atacante Pedro Raul e outros atletas que não estão sendo utilizados pelo clube. Então, alguns jogadores saíram, nenhum jogador, por enquanto, chegou. O Corinthians pode contratar jogadores até o dia 15 de fevereiro para reforçar o time para o Campeonato Paulista e também, claro, para o restante do ano, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Mas o Corinthians, repito, não tem pressa, até porque foram 9 contratações na metade do ano passado. No primeiro ano de gestão do Augusto Melo, o Corinthians contratou 20 jogadores. Isso não é normal. 20 jogadores, 11 no primeiro semestre e 9 na janela de meio de ano. O próprio Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, falou: as contratações que seriam feitas agora foram feitas na metade do ano. 9 contratações, não é pouco, porque o Corinthians precisava sair ali do sufoco da zona de rebaixamento. Então o Corinthians teve que adiantar as contratações que faria no final do ano agora e no início de 2025
para metade do ano passado, quando contratou Alex Santana, Charles, André Ramalho e outros jogadores. Corinthians renovou com o André Carrijo, que é muito bom, renovou com o Romero, está renovando com o Thales Magno, então está garantindo os principais jogadores, ou pelo menos jogadores de elenco para a sequência da temporada. Em relação a Rodrigo Garro, o Garro tinha passagem comprada hoje para São Paulo e pegou o avião, veio para São Paulo e estará até segunda ordem na reapresentação dos jogadores do Corinthians no CT Joaquim Grava. O Garro deu um depoimento na polícia argentina, ele foi acusado de homicídio culposo quando não há intenção de matar, sem nenhum agravante, porque o Garro tinha 0,54 de álcool no sangue, quando a lei argentina diz 1, para colocar como agravante em qualquer caso de incidente, de acidente, de homicídio, enfim. Então, o Rodrigo Garro foi indiciado como homicídio culposo, sem intenção de matar e sem nenhum agravante. Ele teve que entregar a carta de motorista, não vai poder dirigir, mas ele teve o passaporte liberado, pôde voltar para o Brasil, vai poder jogar normalmente e aguardar o julgamento. Julgamento que pode demorar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, ninguém sabe quanto que pode demorar o julgamento do Rodrigo Garro, né? Isso aí depende da justiça, de fazer oitivas, investigações, perícias, enfim, vai demorar. Enquanto isso, ele pode atuar normalmente pelo Corinthians. É claro que ele fica à disposição da polícia argentina, então se ele for chamado, ele terá que ir até a Argentina para depor, para fazer qualquer tipo de situação, mas volta depois para atuar normalmente pelo Corinthians. A situação triste, chata, né, pela qual passou o Rodrigo Garro e, claro, solidariedade principalmente à vítima do incidente que acabou falecendo, tá bom? Essas são as notícias do Corinthians desta segunda-feira, 6 de janeiro. Amanhã tem retorno do elenco do Corinthians no CT Joaquim Grava. Valeu, pessoal do Time do Povo, valeu, pessoal deste Papo Reto com a Fiel. Vai, Corinthians!